Do ponto de vista cultural, Angola é um conjunto de povos. Angola ainda não é nação, é projeto de nação. Angola é resultado de micronações. Eu chamo-me Ndong Afua, professor na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. E, de acordo com a minha formação, tanto estou inserido mais no curso de Línguas e Literaturas Africanas. Em termos de estudos, eu frequentei a Universidade Nacional do Zaire, que é a Universidade de Lubumbashi hoje, onde estudei, portanto, as línguas e literaturas, língua e literatura inglesa, portanto, fiz inglês a nível da graduação. E depois da graduação, me lancei, então, na formação pós-graduada de Linguística Geral e Linguística Aplicada. Linguística Geral e Linguística Aplicada na Universidade de Paris, Sorbonne, em França. A partir dali, especializei-me em linguística africana, com a particularidade de estudos das línguas banto. Portanto, a minha profissão atual é esta: exerço como docente de linguística africana na Universidade Agostinho Neto. O conceito de língua, acho que o conceito de língua é muito bem definido a nível de todos os manuais de linguística, não é? A língua é o instrumento de comunicação, principalmente, que nós podemos caracterizar como essencial para a convivência das pessoas, para que as pessoas possam comunicar entre si. Portanto, a língua é esse instrumento que é estruturado, que tem uma certa estrutura, bem organizado. Tanto nós temos tanto como instrumento de comunicação do ponto de vista das sociedades. Nenhuma sociedade pode ter uma comunicação muito boa se não velar pela comunicação oral, se não velar pela comunicação escrita, e tudo isso se resume naquilo que nós chamamos de língua. Língua nacional tem várias interpretações ou várias definições de acordo com as sociedades ou, digamos, os estados, de acordo com os países mesmo. Nós podemos ter uma língua nacional, por exemplo, a definição de uma língua nacional no Brasil não está de acordo com a definição de língua nacional em Angola. Língua nacional no Brasil é língua que todo o país fala, que todo o território, que tem como extensão todo o território. Nós aqui em Angola, língua nacional é uma língua que pertence a uma das micronações que formam a estrutura da população angolana. Do ponto de vista cultural, Angola é um conjunto de povos. Angola ainda não é nação, é projeto de nação. Angola é resultado de micronações. A nação Chokwe, a nação Congo, a nação Ambundo, a nação Ovimbundo, etc., etc. Essas micronações formam aquilo que nós chamamos Angola de hoje. Resultado: cada comunidade, cada micronação traz uma língua. São aqueles que nós chamamos línguas nacionais. Por que as chamamos nacionais? Porque pertencem a essas micronações. Língua nacional em Angola não coincide com língua nacional como no Brasil, porque em Angola a língua portuguesa, por exemplo,
não é língua nacional. A língua portuguesa é língua franca, é língua que permite a comunicação entre várias comunidades, duas pessoas que não falam chokwe, uma fala chokwe, outra fala quimbundo, essas duas pessoas vão comunicar em português como língua franca. Portanto, língua nacional, no nosso sentido aqui, é aquela língua que pertence ao patrimônio cultural nacional, patrimônio cultural nacional angolano. Dialeto não se confunde com língua nacional, não tem nada a ver. Dialeto é, digamos, uma variante de uma língua. Toda língua, tomamos o exemplo da língua Kikongo. A língua Kikongo tem variantes de acordo com as variações que essa língua conhece nas diversas regiões onde se fala. Portanto, dialecto antigamente era definida como alguma língua de categoria ou de status inferior em relação à língua standard que era a língua falada pelo colonizador. Por exemplo, o português era língua, okay? O quimbundo era dialeto. O português era língua, o kikongo era dialeto. Portanto, essa definição não coincide com a definição real daquilo que nós chamamos de dialeto. É apenas uma variação qualquer da língua. O inglês também tem seus dialetos, o francês tem seus dialetos, ok? Porque o inglês de Londres não é o mesmo que o inglês de Nova York, isso sabemos. Não é o mesmo inglês que o inglês de Abidjan, ou digamos de Abuja da Nigéria. Não é o mesmo inglês que o inglês de Johannesburg, que é na África do Sul. Na Índia, o inglês tem tantas variações que nós podemos chamar como os dialetos da língua inglesa. Língua oficial, nesse sentido, é a língua que um determinado país escolhe para servir de comunicação oficial. Comunicação oficial significa, em todos os círculos onde o Estado intervém, de forma formal, em todos os sítios onde há estruturas do Estado, nós vamos usar então a língua portuguesa. Acho que entrei mal, porque língua oficial não é necessariamente língua portuguesa nesse sentido, né? No nosso caso é língua oficial, a língua oficial é português, mas em todo o mundo, uma língua oficial é aquela língua que o país, a autoridade política escolhe para poder servir de comunicação oficial em determinadas circunstâncias. A relação é que a língua é a expressão mais viva, mais palpável de uma cultura. Todas as culturas do mundo têm a sua expressão artística, a expressão não sei de quê, mas a expressão linguística. A língua resume melhor. Quem fala de língua fala de uma cultura. E não podemos falar de uma cultura sem ver atrás dessa cultura o suporte dessa cultura. O suporte de qualquer cultura é exatamente a língua. A língua Kikongo é falada em Cabinda, na província do Zaire, na província do Bengo, na província do Uís, é uma parte da província do Kwanza Norte e uma parte da província de Malange. Não se esqueçam que em Malange também fala-se Kikongo. As características da língua Kikongo são as mesmas que as características de qualquer outra língua, ok? Tem a sua estrutura, tem a sua expressão fônica, quer dizer, tem uma fonética, uma fonologia, uma morfologia, uma sintaxe organizada.
A estrutura é a mesma que muitas línguas que nós conhecemos, por exemplo, as línguas banto, etc., como nós falamos sempre. As línguas banto têm uma estrutura e o Kikongo enquadra-se muito bem no grupo dessas línguas. Pode-se fazer ciência, pode-se fazer tudo que qualquer língua faz em Kikongo? Sim, pode-se fazer tudo. É uma língua como qualquer outra. O que faz a diferença entre línguas é o nível de desenvolvimento dessas línguas. Por desenvolvimento, nós entendemos a capacidade dessa língua de poder exprimir toda a realidade que vive um povo. No dia de hoje, vivemos uma experiência diferente da experiência vivida pelos nossos antepassados no século XV. Por exemplo, é normal que no século XV a língua Kikongo tenha uma estrutura, uma certa riqueza, principalmente o léxico, a nível do léxico. É normal que no dia de hoje o Kikongo do século XX, XXI seja muito diferente do Kikongo do século XV, porque nós temos agora novos aspectos da vida que não tinha naquele tempo, que o Kikongo deve também desenvolver. Portanto, o Kikongo é igualzinho ao francês, o Kikongo é igualzinho ao português, o Kikongo é igualzinho ao inglês. As pessoas confundem, dizem que não. Eu já tenho experiência, já ouvi muitos políticos a pensar que, ou a exprimir-se nesse sentido, que as línguas africanas não são capazes de exprimir as realidades modernas. Portanto, é uma ideia completamente falsa, que não é verdade. O Kikongo é igual a qualquer outra língua. Significa, podemos usar o Kikongo na escola, podemos usar o Kikongo a ensinar a matemática, podemos usar o Kikongo a ensinar todas as ciências que existem, podemos usar o Kikongo a ensinar tudo que a gente quer transmitir como experiência. Não há língua que não seja capaz de exprimir qualquer realidade humana. O nível, o grau de desenvolvimento é que faz a diferença. O Kikongo, se hoje não pode exprimir, por exemplo, a realidade da informática, nós podemos desenvolver trabalhos que nos permitem ao Kikongo de adquirir as ferramentas necessárias para exprimir essas realidades. Há bem pouco tempo, há bem poucos anos, eu lembro-me, algumas línguas europeias não eram capazes também de exprimir certas realidades das novas tecnologias. Mas com o tempo foram adquirindo essas experiências, foram adquirindo essas capacidades. Portanto, hoje são línguas plenas que podem ser usadas de qualquer maneira. O Kikongo, como todas as línguas nacionais do nosso país, não tem visibilidade, simplesmente porque, pela história, essas línguas não foram desenvolvidas. Essas línguas, não houve trabalho que nos permite hoje citar para dizer que o Kikongo, por exemplo, pode ser usado no ensino da ciência, no ensino de matemática, no ensino de qualquer outro aspecto da vida. Nós não temos esse trabalho. Até hoje, então, essa tradição continua. Depois da independência, os angolanos não fizeram tantos trabalhos, não fizeram os trabalhos necessários para desenvolver todos os aspectos dessas línguas. E o que falta, doutor? O que falta não é pouco trabalho, fazer, ou digamos, desenvolver uma língua ao ponto dessa língua ser usada como língua de comunicação científica, por exemplo, ou na educação, etc. É muito trabalho implicado, mas é muito trabalho que ninguém pode imaginar. É esse muito trabalho que faz falta. Nunca houve. Simplesmente, podemos descrever uma língua, nós podemos dizer a gramática de uma língua é essa, aquela. Podemos ter o vocabulário, podemos editar até alguns dicionários limitados, mas na realidade há trabalhos de fundo. Qual seria o ponto de partida? O ponto de partida... Estatuto...
O ponto de partida primeiro é a política. É a política linguística do país, né? A política. No nosso contexto, existe política. Existe uma certa política, diria, entre aspas. Existe uma certa política. As coisas são definidas. Coisas são definidas no sentido de, por exemplo, a Constituição diz que nós temos que, o país deve desenvolver as línguas nacionais. Isso está claro, está muito bem dito, ok? Agora, esse conceito, o conteúdo que nós demos a esse desenvolvimento é que faz falta. Desenvolver significa investir no desenvolvimento dessas línguas. Um investimento muito grande, formação, primeiro temos que começar pela formação, temos que depois investir na própria expansão dessas línguas para que as línguas não venham a desaparecer, etc. Há um ponto de partida, porque a formação já começou. Só que a formação só começou em 2003, que é muito recente, uma época muito recente. Antes, não tínhamos formação em línguas nacionais, não tínhamos escolas que formavam, podia haver formação no sentido dos missionários, né? Algumas missões davam aulas de línguas nacionais, mas na verdade não se trata dessa formação. Se trata da formação acadêmica, da formação escolar, da formação científica, etc. Nós, no nosso caso, no caso da Angola, nunca houve investimentos sérios para o desenvolvimento das línguas nacionais. Eu digo investimentos sérios. Mas quem deve fazer esses investimentos? O Estado? Claro, investimentos são investimentos públicos, ok? Pode haver uma iniciativa privada daqui por aí, mas essas iniciativas privadas não podem vir a jogar o papel que um governo, que um país pode fazer no sentido de desenvolver uma língua. São grandes investimentos. Começando pela formação, nós podemos dizer hoje onde que se forma o pessoal especializado sobre as línguas nacionais. Apenas a Faculdade de Humanidades, que era a antiga Faculdade de Letras e Ciências Sociais, depois Faculdade de Letras. É o único sítio onde, cientificamente, academicamente, há uma formação dinâmica, acrescentando a essa Faculdade de Letras o ICE de Luanda, ok? Depois, algumas iniciativas privadas, como as universidades privadas, também fazem alguma formação, mas para um país grande como, ou digamos, falando do Kikongo apenas, para uma região grande como a região do Kikongo, estamos a falar de Cabinda, estamos a falar do Zaire, estamos a falar da província do Uíse, do Kwanza Norte, do Bengo, etc. Por isso, para o Kikongo, temos apenas algumas pessoas formadas na Faculdade de Letras, Ciências Sociais, Faculdade de Letras e Faculdade de Humanidades hoje. Apenas para toda essa extensão. Para a zona Quimbundo, para a zona do Quimbundo, nós temos uma grande extensão no país onde se fala Quimbundo, mas o único ponto de formação é a Faculdade de Humanidade, o ICED hoje. A zona de Umbundo é tão extensa, também é uma zona muito grande, nós temos muita gente a falar essas línguas. A formação apenas é dada numa única Faculdade de Letras ou Faculdade de Humanidades. Portanto, é insuficiente. O país não investiu nessa formação. Na minha visão, todos os ICEDs deviam ter essa formação. Na minha visão, devia haver mais Faculdade de Humanidades em diversas universidades. Antigamente tínhamos uma única universidade, Agostinho Neto. Hoje em dia, uma universidade, digamos, temos várias universidades públicas. Na minha visão, todas essas universidades podiam implementar curso de formação sobre essas línguas nacionais.
Mas essa formação não existe apenas, temos isso na Faculdade de Humanidade. Resultado, há pouco investimento. Exatamente esse é o primeiro ponto que eu foquei, tanto a formação. Quando nós chegamos, digamos, começamos a nossa experiência como docente universitário, constatamos que, exatamente no domínio da formação de línguas, havia formação de professores, ok? Nas diversas línguas estrangeiras e a língua portuguesa. Tínhamos formação de professores de francês, de inglês, de português e de, acho que, não, espanhol não, mas francês, inglês e português essencialmente. Nós constatamos o que as demais línguas que existem no território angolano não tinham onde formar o pessoal para desenvolver essas línguas. São as tais línguas nacionais. Portanto, começamos por fazer uma projeção, um projeto que criou exatamente o curso de Línguas e Literaturas Africanas no ICE de Luanda. Portanto, a partir dali, nós constatamos que houve uma certa iniciação de muitos jovens a essa formação, portanto, que é a formação de partida. Eu já disse que o Estado não investiu o suficiente para o desenvolvimento dessas línguas. Então, esse foi o primeiro passo. O primeiro passo que era da formação. Antigamente se dizia, não, nós não podemos abrir cursos iguais dessa natureza, porque não temos docentes, porque não temos ninguém para formar, etc, etc. Nós iniciamos então um trabalho para a formação de futuros docentes dessa opção, ok? Mas depois, quando surge a Faculdade de Letras, nós vimos que era uma oportunidade para poder continuar ou estender a formação, ok? Não podíamos nos limitar apenas à formação docente ou de professores no ICED. Nós então projetamos a formação de científicos, de pessoas que podiam fazer outra coisa a não ser ensino. Nessa óptica, fizemos a proposta da criação do curso de Línguas e Literaturas Africanas da Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Qual é o objetivo? O objetivo é aquele que nós já definimos como a questão de dinamizar o desenvolvimento das línguas nacionais. Porque se nós não ensinamos, se nós não formamos investigadores, se não formamos professores docentes nessa área, nunca teremos então as línguas estudadas, nunca teremos as línguas ensinadas, nunca teremos as línguas desenvolvidas. Portanto, esse foi apenas um primeiro passo. O objetivo era exatamente de desenvolver as línguas nacionais no país. Esse objetivo está a ser alcançado? Esse objetivo até hoje não está a ser alcançado, ok? Esse objetivo não está a ser alcançado pela fraqueza de investimentos feitos no domínio. Eu repito, não temos investimentos suficientes, ok? Para desenvolver esse setor. Lembram-se, vocês ainda são jovens, mas no nosso tempo nós sabíamos que Angola, quando o país acede à independência, não tínhamos médicos. Quando Angola acede à independência, Angola não tinha tantos docentes de várias disciplinas ou de várias especialidades. Quando o país acede à independência, Angola não tinha tantos juristas, não tinha tantos sociólogos, não tinha tanto. Portanto, o Estado investiu nesse domínio. Nós temos muitos médicos hoje, até podemos dizer que temos médicos que ainda não foram enquadrados no sistema de saúde nacional, ok? Ainda temos esse médico. Isso significa que o governo fez algum esforço e esse esforço não é comparável naquilo que diz respeito às línguas nacionais. Não houve esforço evidente, porque o primeiro curso de línguas africanas ou para a formação de docentes de línguas africanas, línguas nacionais, só surge em 2003.
Pode ser uma ou outra razão, ok? Mas é difícil saber, é difícil ver a importância daquilo que nós chamamos hoje de línguas nacionais. Porque nós fomos habituados a ver as línguas nacionais, as línguas de Angola, as línguas angolanas, né? No período colonial, nós fomos habituados a ver essas línguas como línguas incapazes de fazer de poder ser utilizadas como línguas de ensino, por exemplo, ou como línguas que podem veicular ciência. Portanto, fomos já habituados a essa visão. Resultado, hoje em dia, se você fizer um pequeno inquérito, a maioria vai afirmar que essas línguas também são ultrapassadas, essas línguas também não servem para nada, essas línguas podemos esquecê-las. Essa é a opinião geral. E essa opinião não é tão diferente da opinião que os dirigentes, ou digamos, que o homem político tem. Eu lembro-vos que um gestor só investe naquilo que ele acha que é importante, de que conheça a importância. Um investidor, que seja privado, que seja o próprio Estado, só vai investir naquilo que ele acha que é importante. Quando acha que aquilo é secundário ou pode não ser até importante, não põe o dinheiro lá. Esse é o problema que a estrutura estática, ou digamos, o governo, né? Que o governo devia ver essa parte da comunicação, ok? Em vários aspectos da vida, em várias instituições. Por quê? Hoje em dia, nós falamos da língua portuguesa como língua oficial, significamos o que é a única língua que nós podemos usar em circunstâncias oficiais, ok? Então, quando nós vamos no hospital, quando vamos num hotel, quando vamos num sítio qualquer que se identifica com o Estado, obviamente nós vamos ter que usar a língua reconhecida como oficial. Então metemos à parte todas essas outras línguas. Isso significa que nós comunicamos um pouco com aqueles que estão fora, que não falam a língua oficial, ou cuja língua oficial, cuja língua materna não seja a língua oficial. Cuidado, há pessoas que falam, mas com uma comunicação ineficiente. Okay. Não sei se acho que há pessoas que podem falar a língua oficial, mas não tem comunicação eficiente para poder resolver os problemas. Quais são os problemas que nós podemos resolver com línguas? É o problema que evocou, o problema de uma consulta. Por exemplo, uma consulta médica, o médico fala a língua portuguesa e o paciente entende pouco o que o médico diz. O paciente explica ao médico o que sente e o médico pode não entender muito bem o que o paciente sente, porque a comunicação do paciente é deficiente. A comunicação do paciente não é na língua materna que ele domina. O resultado, a ruptura de comunicação. Mesmo nós próprios, a nossa ação, que seja a ação política, a ação de questão de desenvolvimento comunitário, ok? Aquele desenvolvimento devia ser conduzido nas línguas que as próprias comunidades dominam melhor. Mas comunicamos com essas comunidades em língua portuguesa. Nós temos a ilusão de pensar que estão a entender muito bem. Pode não ser assim. As nossas comunidades dominam as suas línguas maternas, que não são a língua portuguesa. O problema está naquilo que eu disse já várias vezes. O problema está no investimento. Nós temos que investir nesse aspecto. Eu lembro nos primeiros anos da independência, por exemplo, algumas vezes eu sabia que nos debates do parlamento, nosso parlamento, havia tradução.
havia tradutores de português para Chokwe. Quando um deputado que fala Kikongo fala, havia tradução, ok? Alguma coisa assim, esse intercâmbio. Depois essa prática desapareceu. Hoje no parlamento não se fala mais da tradução simultânea, não se fala mais disso. As consequências dessa falta de investimento ou dessa falta de interesse pelo desenvolvimento das línguas é que nós teremos sempre uma educação a reboque da educação dos outros países ou das outras nações. Não teremos uma educação devidamente preparada para desenvolver o país. Quando falamos de país, tenha muito cuidado, não falamos de Luanda. Quando falamos de país, falamos de todo o país dentro das nossas fronteiras. Muitas vezes confundimos as coisas no sentido de ver o país como Luanda, como Benguela, como Uambo, como Banzacon, como Uíge, etc. Não, o país é muito mais que isso. Significa que temos as nossas comunidades que vivem em diversos cantos do país, ok? Nós temos que desenvolver essas comunidades. O desenvolvimento é quando todo o país todo habitante do nosso território vai sentir uma certa evolução na sua vida, etc. O resultado é que a nossa escola limita, às vezes, as pessoas mais capacitadas, que podem produzir ciência, que podem produzir conhecimentos. Algumas pessoas são limitadas. Por quê? Porque a comunicação não é fluente, a comunicação há uma certa ruptura na comunicação. O professor fala português, por exemplo, numa comunidade, ok? Ensina em português. A maioria das crianças estão a acompanhar, mas não ficam muito bem dentro do assunto. Nós temos a ilusão, pensamos que os alunos são conformados, ou digamos, os alunos estão bem, simplesmente porque são crianças. Não sabemos, não imaginamos o que se passa nas cabeças delas. O que se passa é que acham estranho que sai da sua comunidade com a língua Kimbundo, com a língua Kikongo, com a língua Umbundo, entra numa sala de aulas, tem outro instrumento de comunicação. Entram em pânico. Na verdade, entram em pânico. Resultado, há um certo atraso. Não sentimos esse atraso de imediato, mas sentimos esse atraso a nível do atraso do desenvolvimento dos nossos países. Porque nós tornamos o nosso ensino como apenas instrumento de cópia. Quer dizer, nós ensinamos as crianças a copiar. Por exemplo, usando as línguas estrangeiras que nós conhecemos, usando a língua portuguesa, ok? Para ensinar uma criança da nossa comunidade, essa criança leva mais tempo a entrar dentro de assunto. Por exemplo, falando da matemática, falando da biologia. Leva muito mais tempo que a criança cuja língua materna é a língua portuguesa. Há um atraso. Esse atraso pode ser observado. Há um atraso. Até que dominado a própria língua, quer dizer, o instrumento de comunicação com o professor, já se passou um tempo. Depois vai tentar dominar então a matéria. Vai tentar dominar a ciência que é ensinada nessa língua. Eu repito, a criança da comunidade que fala uma língua nacional, vai encontrar na sala de aula um professor que fala o português, a língua portuguesa. Essa criança atrasa na sua aprendizagem. Muitas vezes nós encontramos crianças até 6ª classe não sabem escrever. Quer dizer, a capacidade de comunicação escrita ou mesmo de comunicação oral na língua de ensino não é ainda adquirida até 6 anos de ensino. Muitas vezes essa capacidade não tem. Assim, encontramos crianças que
Muitas vezes não sabemos se escreve português, ou escreve quimbundo, ou escreve português, escreve kikongo, etc. Portanto, essa dificuldade continua a nível da sociedade. Essa dificuldade não para por aí. Essa dificuldade vai continuar toda a sua vida. Vai levar essa dificuldade. Quando falamos de ciência, portanto, usando uma determinada língua, nós já dissemos que sim, nós podemos fazer ciência usando qualquer língua. Experiência disso, nós temos os países que antigamente chamávamos de membros da União Soviética. Esse país, a comunicação oficial nesses países era muitas vezes o russo, ok? Mas olha só, muitos desses países, quando tornaram-se repúblicas independentes ou repúblicas autônomas, esse país, a primeira coisa que fizeram é desenvolver as suas próprias línguas. Saíram da língua russa e foram à língua ucraniana, por exemplo, ok? Esses países saíram imediatamente da língua russa. Hoje em dia, se for na internet, você vai encontrar essas línguas presentes. Essa visão de internet. Essas línguas são presentes na internet. A internet, digamos, é a forma mais desenvolvida no dia de hoje, é a forma mais desenvolvida da comunicação que nós temos. Essa ferramenta que chamamos de internet é muito desenvolvida. Há países, ou digamos, há línguas que não exprimiam essa realidade. Internet, ok? Redes sociais, internet, tudo bom, resumindo por internet. Portanto, as novas tecnologias estão presentes hoje. Quer dizer, podem fabricar através essas línguas, nós encontramos essas línguas nos processadores de dados, encontramos essas línguas em softwares, em programas informáticos. E por que nós achamos que Congo não pode fazer o papel de comunicação também na informática? Por que não podemos programar, por exemplo, fazemos um programa de gestão de base de dados em Kikongo? Por que esse bloqueio? As pessoas são completamente bloqueadas. Vão dizer, mas não temos o termo, não, porque não temos palavras para exprimir isso e isso. Antes não havia palavras para exprimir toda a realidade que nós temos. Mas cada dia as palavras nascem. Acho que no quadro da nossa linguística geral nós vimos que o léxico é extensível. Hoje uma palavra que não existe pode vir a existir amanhã, se surgir alguma realidade que nós queramos exprimir. Acho que é assim, não é? Não há essa colaboração. Não há essa colaboração. Primeiro, estamos todos versados ao uso de línguas internacionais, né? Principalmente da língua inglesa. Segundo, não temos pessoal suficientemente preparado, ok? Não temos esse pessoal para poder estender o uso das línguas nacionais para as diferentes ciências, diferentes setores de ciências. Não temos o pessoal preparado, não temos o preparado suficiente. Hoje em dia, conforme nós já falamos, temos pouco estudantes que frequentam um curso, ok? Então, para nós chegarmos até lá, podemos formar engenheiros informáticos, ok? Podemos, digamos, ajudar engenheiros informáticos que podem conceber por diferentes tipos de programas, etc. Podemos ajudá-los a adquirir,
a terminologia especializada nessa área, ok? Todas as áreas têm a sua terminologia especializada. Agricultura, administração, banco, por exemplo. Nós podemos ignorar a terminologia especializada, por exemplo, na meteorologia. Mas podemos adquirir essa terminologia. Portanto, há essa sintonia, digamos, que não existe entre diferentes aspectos da ciência e a expressão dessas ciências nas línguas nacionais. Porque nós pensamos, quando nós dizemos que as nossas ciências, digamos, as nossas línguas nacionais não estão competentes, não são capazes de exprimir a realidade moderna, principalmente questões, por exemplo, de tecnologia de informação. Quando nós dizemos isso, simplesmente porque nunca vimos, nunca pensamos seriamente como se chegar lá. Mas já há um trabalho que deve se fazer. No princípio, o curso de Línguas e Literaturas Africanas admitia estudantes que vinham de todas as formações. Admitia estudantes ou digamos, alunos do médio que fizeram contabilidade, aqueles que fizeram todos os cursos. Era possível, nas línguas e literaturas africanas, admitirmos um estudante que vem da medicina, da enfermagem. Mas com o tempo, essa visão começou a desaparecer. Que não só pode frequentar o curso de língua e literatura africanas aquele que fala uma língua nacional. Já é uma limitação. Porque curso de línguas e literatura africanas é um curso científico, onde se ensina ciência. A linguística pode ser estudada por uma pessoa que não fala aquela língua. Eu não falo quimbundo, mas posso bem trabalhar ou estudar a língua quimbundo. Não temos prova disso, né? Temos prova disso. Linguistas escrevem livros ou escrevem textos sobre diferentes línguas que eles próprios não falam. Portanto, estudantes, vou repetir, alunos que vêm de diversos cursos no médio podem frequentar esse curso de língua e literatura africana. Qual é o objetivo disso? Qual era nosso objetivo a conceber o curso dessa maneira? É porque nós precisamos da contribuição desses diferentes formandos para nós podermos evoluir na nossa terminologia, na nossa na nossa expressão. Se o enfermeiro fala Kikongo, por exemplo, nós com facilidade, formados nas línguas africanas, com facilidade podemos chegar a exprimir, portanto, a realidade da enfermagem na língua Kikongo. Esse era o objetivo. Primeiro domina a enfermagem, depois demos a ferramenta linguística e o resultado será uma expressão linguística nesse domínio específico de enfermagem. Doutor, para quando é que teremos um licenciado em Kikongo? Para quando? Porque ainda não chegamos lá. Olha, um colega tentou questionar o curso de Línguas e Literaturas Africanas. É um colega que devem conhecer também, mas de outra área, né? Que não seja do nosso de linguística africana. Esse curso também, desde então, não vimos nada, não temos licenciados em línguas nacionais, até os vossos trabalhos não são escritos em línguas nacionais, os vossos trabalhos vêm em português, esse curso não sabemos o que fazem. Eu perguntei, há quanto tempo que os primeiros docentes, os primeiros professores de língua inglesa foram formados? Há quanto tempo, mais ou menos? Temos uma ideia? São séculos. São vários séculos. São séculos e séculos para ter um docente de língua Kikongo que fala Kikongo ao ensinar a língua Kikongo, ok?
que pensar na terminologia do ensino da língua Kikongo. Essa terminologia ainda não existe. Quem deve criar? São os formandos, os que nós estamos a formar hoje, que não são ainda em números suficientes. Um número suficiente. Porque se nós formos pesquisar, vamos ver que são poucos licenciados em língua e literatura africana que circulam no território. São poucos. São poucos ainda aqueles que exercem nesse domínio. São poucos ainda aqueles que trabalham sobre Kikongo. Portanto, temos um trabalho muito grande. É que o trabalho é secular. Mas temos que começar. Começamos em 2003 apenas. Não faz 50 anos. Temos que acelerar o processo da terminologia, da lexicografia nas línguas nacionais. Só a partir dali que nós vamos ter estudantes a defender em línguas nacionais, vamos ter professores a ensinar línguas nacionais usando a língua nacional. Isso agora toca a gestão. Essa questão é uma questão ligada à gestão. Não sei se estou ser um pouco. Hein? A gestão, o porquê? Não bastava criar o curso de línguas e literaturas africanas. Não basta. Ok? Temos que gerir esse curso. Temos que ter estratégias, né? Temos que ter estratégias. A estratégia que anunciou é uma estratégia que eu acho que pode dar resultados. É uma estratégia que pode dar resultados. Mas alguém deve pensar nisso. É o gestor que deve pensar nisso. É o gestor. Quem é o gestor do curso? É o departamento, é a faculdade, ok? Porque esses são os gestores, não são os docentes. Os docentes dão os docentes fazem a gestão das salas de aulas, ok? Dos estudantes deles, etc, etc. Essa é uma questão de gestão a nível institucional, é uma questão de organização de, digamos, de investigação científica, ok? Um docente, por exemplo, como você, por acaso, você é docente, pode criar um grupo, pode criar esses diferentes grupos para trabalhar com os estudantes, né? No quadro da sua pesquisa científica, mas essa pesquisa tem que mesmo ser gerida também, administrativamente, porque você vai precisar de apoio. Imaginemos há quanto tempo que nós nos debatemos para a criação da terminologia especializada em diversos domínios da vida nacional. Mas as pessoas precisam também de viver. As pessoas não podem pensar só fazer trabalhos, ok, como esses. Depois, como fica? Nós pensamos, você precisa de um computador, não tem. Você precisa de uma gravação, de um gravador, não tem. Você precisa disso. O problema da investigação, o problema da gestão do ensino das línguas nacionais ou das línguas africanas, no nosso caso, é um problema real. Temos que gerir esse aspecto. Também pode não ser da concepção dos próprios gestores, os chefes de departamento, os departamentos podem não pensar nisso, porque no tempo passado, quando começou a formação nesse domínio, nós organizamos as equipas dessa maneira. Os primeiros léxicos especializados foram iniciados em 2005, na Faculdade de Letras. Esse projeto não avançou até 2020, devido a várias circunstâncias que muitas vezes nós conhecemos, né? Muitas vezes o gestor que está ali já não é que está ali. Então, quem vier também pode não valorizar. Eu digo, o primeiro projeto submetido
a Faculdade de Letras e Ciências Sociais para a elaboração de terminologias especializadas. Não estou a falar de terminologias já elaboradas pelo Instituto de Línguas Nacionais. Já havia feito alguma coisa, mas não vai de acordo com todos os domínios da vida nacional. Porque quando se fala de desenvolver uma língua é ver todos os aspectos da vida da população que fala essa língua. O resultado, tudo parou. Não temos financiamentos. Porque você não vai poder fazer trabalho nenhum num ambiente em que o próprio investigador tem dificuldades materiais. Isso é uma realidade. Depois, as pessoas abandonam os projetos. Podem mobilizar uma equipa, não apenas porque gostam da ciência, porque gostam de fazer aquilo que querem fazer, mas também a falta de motivação pode vir a criar pode vir a criar as dificuldades da gestão de um projeto. Existem projetos, mas esses projetos devem beneficiar de investimentos, pessoas dedicadas. Existe. Mas não vão trabalhar porque nós amamos as línguas nacionais, porque amamos o Angola. Não, isso não vai poder avançar. É por isso que por várias vezes, falei de investimentos públicos nos domínios que nos interessam. Nesses domínios. Nós formamos médicos, estamos preocupados. Há muitas escolas que formam, por exemplo, enfermeiros, não é? Através das nossas cidades, tem muitas escolas técnicas de formação de enfermeiros, etc. Por que não pode haver vários cursos, várias escolas também que formam pessoas nesse domínio? Só para vos lembrar, no tempo em que nós tínhamos ainda o INE, o Instituto Médio Normal de Educação, ok? Tinha todos os cursos de línguas. Não sei, vocês fizeram esse curso, você sabe. Tinha o curso de formação de professor de língua inglesa, curso de formação de professor de língua portuguesa, curso de formação de professor de língua francesa. E quando se pensa em línguas nacionais, também devia haver. Estamos quase há 50 anos hoje, não há sítio nenhum, não há escola onde o professor de língua nacional, professor que ensina a língua nacional como matéria, professor que ensina a língua nacional, que usa a língua nacional para comunicar na sala de aulas, não existe. Até hoje. Pode percorrer os magistérios primários, né? Nós temos ainda os magistérios primários, onde formamos professores de ensino primário. Não existe, esse curso não existe. Nós clamamos por várias vezes, nós pedimos por várias vezes, solicitamos por várias vezes. Simplesmente o projeto não pode avançar, porque não pode avançar apenas com uma faculdade de letras, uma faculdade de humanidade. Não é possível. Porque antes diziam, não, a introdução das línguas nacionais no ensino deve começar a partir do primário. Muita polêmica. Nós dizíamos, está bem, então vamos. Não temos docentes, não temos isso. É por isso que nós nos lançamos a nível do ensino superior, Então vamos formar professores, vamos formar formadores, ok, a nível superior, que depois vão descer a nível médio, vão formar também professores, na perspectiva de que nos magistério primário, por exemplo, que haveria esse curso, essa especialidade. Então são os docentes saindo dos ICED, saindo da Faculdade de Humanidade, que podem apoiar essas iniciativas a nível dos magistérios primários. Não temos até hoje.
não vão poder resolver problema nenhum, porque, estamos a trabalhar como numa ilha, ok? Como numa ilha, só nós que estamos a fazer os trabalhos, somos nós apenas que são as pessoas interessadas nisso, a sociedade ignora. Nós sabemos, por exemplo, que as nossas ruas não têm nome, sabe, né? Nós sabemos que as ruas em Angola não são nomeadas. As ruas explicar, você procura uma pessoa, eu vivo perto do nosso super, conhece a paragem dos motoqueiros, passa essa entrada dos motoqueiros, ou entra a seguir, você vai ver um prédio de cor fulano. É assim que vivemos. E pensamos que é normal. As pessoas estão habituadas. E vos informo que os poucos bairros que têm nomes como Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, eu assisti a essa corrente porque eu criei também a Rua 2 no Golfo. Se você for na administração do Golfo, quem vai à administração do Golfo, existe uma Rua 2. Quem deu o nome de Rua 2 a essa rua sou eu. Porque eu precisava de legalizar uma empresa, na altura, foi em 1990, tinha que dizer o endereço, etc, etc. Então, contei do asfalto, Rua 1, depois a rua seguinte, essa é Rua 2. E o número, contei, a casa contei, dei o número 8. Quer dizer, é uma criação. É iniciativa do povo. As ruas 1 do Marte de Kifangor, não sei se sabem, antigamente não tinha isso. Eu sei quando que se começou a chamar de Rua 1, Rua 2, Rua 3. Eu sei, não tinha. São iniciativas pessoais, são iniciativas da comunidade. Mas mesmo assim, pode ir no Marte de Kifangor, ou nos demais bairros onde existe Rua 1, 2, tudo. Por exemplo, aqui no Palanca, ok, no asfalto, via nova, como dizem, né? Na estrada nova. Não tem o bairro Palanca, também tem Rua H, Rua A, Rua B, C, D, não? Existe, né? Isso são iniciativas das comunidades que vivem lá depois de um tempo. Quer dizer, as nossas administrações não nomeiam. Podemos começar um novo bairro, mas não, a rua começa daqui até ali, mas não vejo nada. Aqui quando estavam a urbanizar quando invadiram esse bairro onde estamos, quando estávamos a comprar essas parcelas de terrenos, diziam assim, aí é rua isso. Não. Quer dizer, quando nós fazemos trabalhos de onomástica, ok, na faculdade, acho que era a pergunta, não é? Não há ligação entre o que nós fazemos e o uso do que nós fazemos, do nosso trabalho, na vida real da população, na nossa vida. Porque, se for ver em todos os países, os nomes das ruas, o nome dos bairros, os nomes respeitam a onomástica, ou digamos, os nomes da região. Por exemplo, quando estamos em Malange, muitas vezes vamos nomear os rios, né? Vamos dar os nomes das ruas, Rua Quango, ok? Rua Quilo, Rua Fulano, etc, etc. Mas os nossos trabalhos não chegam lá. Porque ali mesmo que chegar lá não vão ser usados, porque as administrações não nomeiam ruas. E achamos que é normal. Há muitos problemas por aí. Necessária importante a unidade de urbanidade é muito importante.
é uma das faculdades mais importantes do país. As pessoas confundem as coisas. Muitos de nós pensamos que a faculdade, ou digamos, não vou falar de certas faculdades que formam, por exemplo, engenheiros, biólogos, né? São as faculdades mais importantes no país. Mas assistimos também a uma certa letargia. Eu nunca vi um fungo em lata, por exemplo, só, né? Você já viu? Já vi. Acho que houve uma primeira experiência de quizaca em lata. Mas parece que já não existe, né? Nunca mais vi. O nosso malavo, que chama maruvo, não sei o que, nosso malavo. Nunca vi. Seja em garrafas, em pacote, que para ser consumido em zonas remotas de onde são produzidos. Nosso mica mesmo, nosso muteta, muengeleca. Não, nunca vi. Então, por que tantas importância que nós demos às formações de ciências, isso, tudo? Que são importantes, mas, Agora, ao contrário, Faculdade de Humanidades, Línguas e Literaturas Africanas é importante. Por quê? Porque é o curso que toca a nossa identidade cultural. O nosso formando tem o seu esquema de formação de uma outra sociedade, de uma outra realidade. Qual é a verdade? A verdade é que não entendemos tanta coisa daquilo que nós vamos fazer na escola. Somos apenas repetidores, né? Como o nosso aparelho pode ser repetidor, não? A, repetimos, A, B, B, C, C. Memorizamos, ok? Esse papel de repetidores de uma escola que forma repetidores não pode desenvolver em nenhum país, porque são apenas repetidores. Outros devem inventar para eles repetir. Eles não vão criar, nunca vão criar. É o nosso caso. Nós não somos criativos. Por quê? Porque a nossa escola nos forma como repetidores apenas. O curso de Línguas e Literaturas Africanas tem a sua importância, por exemplo, na descolonização mental das nossas comunidades ou do nosso país. Descolonização mental, porque todos nós somos produtos da colonização, somos colonizados até hoje. Agimos como colonizados, até hoje somos colonizados. Porque fora daquilo que nos ensinam, ou que nos ensinaram, de acordo com o esquema do colonizador, persiste, continua. Eu não digo que não estou de acordo. Isso não. Estou a dizer que a ação do governo, a ação de quem faz a gestão da coisa pública, tem que tocar a todos os aspectos da nossa vida. Não apenas a alguns aspectos, né? Porque os engenheiros que estão a enviar para fora vão vir fazer o quê? O que vão vir fazer? Vão ensinar aquilo que foram aprender lá no domínio dele, né? Então, o que foram aprender lá? Será matemática, será biologia, será química, será medicina, será isso, né? Nunca teremos um especialista melhor formado ou o quê? Porque nós estamos a falar de pessoas mais capacitadas intelectualmente e que nós queremos aproveitar, formar bem essas pessoas. Mas também no domínio das línguas, nós temos pessoas capacitadas, né? Intelectualmente preparadas para poder ajudar também a sociedade. O porquê que nós temos essa preocupação das ciências, ok? E não da nossa cultura, por exemplo, onde devemos formar nossos estudantes no domínio das línguas nacionais, no domínio de todos os domínios culturais. Não temos essa parte é esquecida, porque nós pensamos que
fabricar as coisas é muito mais importante que se descolonizar culturalmente. Não sei, vou repetir. Nós pensamos que aprender a ciência, etc., etc., é muito mais importante que tirar alguém da colonização mental. Nós pensamos assim. A nossa sociedade pensa assim. Mas é o contrário. Mais importante é tirar as pessoas. Mais importante é descolonização, é descolonizar a mente. Essa é a parte fundamental. Descolonizar a mente é a parte fundamental. Não se preocupe. O mais importante numa sociedade como a nossa é descolonizar a mente. Eu não quero citar aqui o escritor nigeriano como Ngugi. Descolonizing the mind. Este é a parte fundamental. Por quê? Muitos hoje estão muito assustados, mas como a China, que era um país tão pobre como a República Democrática do Congo, nos anos 60, 1960. Eu vou repetir. A China era tão pobre, se calhar mais pobre, que a República Democrática do Congo. Olha o passo que a China marcou. Olha o recuo que dos nossos países, não vou falar só da República Democrática do Congo, porque todos os nossos países recuaram mesmo, ou recuam todos os dias. Eu dizia a meus estudantes que a África, os países africanos estão em via de subdesenvolvimento, não em via de desenvolvimento. Meus estudantes contestavam isso. Mas com exemplos concretos eu demonstrei que não são países em via de subdesenvolvimento. Por quê? Porque em 1975 podia-se viajar daqui até fulano, até sítio tal, né? Sim ou não? Ou sim. Em 75, ou 80 ou 90, podiam passar, transitar da rua Sítio até a rua Sítio. Sim ou não? Sim. E hoje, como está a via que liga esse mesmo sítio a outro sítio? Como está? Lixo. Já não passa cá. Hoje, como que está? Quanto tempo nós podemos levar para viajar de Luanda para fulano, no sítio. Claro, quer dizer, se em 1990, em 2000, no ano 2000, podíamos estar à vontade num determinado domínio, hoje já não estamos, recuamos ou avançamos? Recuamos, avançamos. Então, estava a falar da China, comparável do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista do nível de desenvolvimento na altura, com a República Democrática do Congo. Hoje a China exporta. Os países africanos continuam a importar. Outros exportam, continuam a importar. E nós podemos medir o esforço, ver o esforço que a China realizou do ponto de vista cultural. Os chineses valorizaram primeiro a sua cultura. O chinês não é alguém que vende a sua cultura à toa, ou que abandona a sua cultura. Não. A criança chinesa pode nascer em Paris, nós temos. Criança chinesa pode nascer nos Estados Unidos, ok? Na África do Sul, na China ou na Índia. Para eles tanto faz, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O chinês que nasceu nos Estados Unidos chama-se com nome chinês.
Quer dizer, a cultura vive nos Estados Unidos, mas a cultura dele está com ele. A criança que nasce em África, primeiro lhe é dado um nome europeu. Particularmente no caso da Angola, não é? No caso da Angola, quem tiver o nome europeu é o melhor, de facto. Quando você dá o nome africano a uma criança, até a própria criança pode dizer: pai, por que me deram esse nome não presta, esse tanto. Tanto são realidades culturais. Nós não podemos ser colonizados culturalmente e desenvolver qualquer aspecto da industrialização, ou digamos, da ciência. Não vamos conseguir, porque somos apenas copiadores. Mesmo o nosso nome copiamos. É muito fácil entender o passo marcado pela China, porque a China ficou com a sua identidade própria. E nós colonizados, não. Rejeitamos a nossa identidade. A nossa letargia no desenvolvimento das línguas nacionais é devido a isso. Por quê? Porque nós temos ainda o complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade sente-se. Há jovens que podem falar a língua nacional, mas quando você lhe pergunta que língua fala, nunca vai dizer que eu falo umbundo. Mas tem muitos aqui que falam umbundo, que falam quimbundo. São muitos jovens que falam umbundo. Faça um pequeno inquérito. Pega 100 jovens aqui em Luanda. Qual é a sua língua? Vai dizer que é português. Qual é a língua? Por quê? Eles têm vergonha, coitados, têm vergonha de dizer que falam umbundo. E para voltar na questão da Faculdade de Letras, a questão de línguas e literaturas africanas é um curso fundamental para o país, para resgatar a identidade cultural perdida, porque até hoje ainda continuamos colonizados. É por isso que a dada altura a nossa faculdade era chamada Faculdade de Soberania. É a faculdade que pode ajudar a Angola a resgatar a sua identidade cultural. Lembro que o povo que perde sua identidade cultural é um povo perdido, porque torna-se inferior a todos os outros povos que valorizam a sua identidade cultural. Porque nós teremos apenas de imitar, de copiar, de comprar a cultura dos outros. Nós não conseguiríamos vender a nossa cultura. E muitos de nós não sabemos que a cultura também é um produto comercial. A cultura vende-se, mas nunca vamos vender a quem se não a desenvolvemos nós próprios. Vamos continuar a comprar a cultura dos outros. Nunca teremos identidade. E sabem que quem é subproduto cultural do outro povo, digo, subproduto, não é? Produto então inferior em relação à cultura, produto dos outros, a cultura dos outros, será sempre inferior. Nunca vai competir com o dom da cultura, de que nós somos fanáticos, de que nós compramos os produtos culturais, tudo. Mas fala esse discurso fora da Faculdade de Humanidades, fica complicado, porque as pessoas já até podem pensar que não bate bem. Até podem pensar que não, esse homem é mesmo atrasado. Esse homem vive aonde? Esse homem é atrasado. O nosso problema está ali. Então, não devia ser só as ciências a serem valorizadas, mas as humanidades também.
porque as humanidades formam o foco da nossa identidade cultural.